Olá, pessoal! Hoje vamos falar sobre Bakhtin e os gêneros do discurso. Hoje em dia, é comum nos depararmos com textos diversos e em lugares muito variados. Nossa vida é permeada por textos, sejam eles orais ou escritos, sejam verbais ou não verbais. É por meio de textos que nos comunicamos com o mundo, que expomos nossas ideias, opiniões, sentimentos, que nos entendemos ou desentendemos com outra pessoa, que manifestamos nossas vontades e desejos, enfim, que vivemos e convivemos em sociedade. A partir disso, definimos que texto é o produto da enunciação, composto de palavras, imagens, ícones ou qualquer outro código que constitui unidade de sentido. Tendo em vista a importância que os textos têm em nossa vida, a opção pelo estudo exclusivo do texto literário, como faziam os gregos, não mais se justifica, pois para desenvolvermos autonomia na leitura e na produção de textos, é importante que tenhamos contato com o maior número possível deles em situações de comunicação diversificada. Definimos, portanto, situação de comunicação como todo o contexto de produção e recepção de um texto. Entre outros fatores, as situações de comunicação envolvem os interlocutores, o texto em si, os objetivos de quem o produz, os interesses de quem os recebe e o meio de circulação. Como já estudamos, conseguimos compreender e reconhecer e compreender um texto quando temos familiaridade com ele, isso é, quando já vimos em algum lugar outros textos semelhantes a esse. O conjunto de elementos menos ou mais estáveis que caracterizam os textos e que vai nos permitir chegar ao conceito de gêneros do discurso. Portanto, discurso é o uso efetivo da língua, que se materializa em textos nos quais estão envolvidos os valores, a ideologia, a cultura e os objetivos de quem os produz e de quem os recebe, ou seja, todos os elementos da situação de comunicação. Vejamos alguns exemplos de texto do gênero convite. Temos um convite de aniversário infantil, temos um convite de uma caminhada, um convite de casamento e um convite do lançamento de um livro. Todos esses textos são convites. E, para cumprir a função de convidar, seguem um determinado padrão, um modelo socialmente reconhecido. Assim, eles contêm informações como data, hora, local, quem convida, para o que convida, quem é convidado, que em geral ele vai ser identificado no envelope, que é o destinatário. Entretanto, podem sofrer muitas variações dependendo da situação de comunicação em que se inserem, o grau de formalidade do evento, a idade dos interlocutores, os gostos particulares dos sujeitos envolvidos, entre outros fatores. Então, podemos dizer que o convite é um dos gêneros do discurso. Eles cumprem alguns pré-requisitos, como conter o horário, a data de onde vai acontecer, onde vai acontecer o evento, quando vai acontecer o evento, que evento é esse. Então, eles têm esses elementos que são fixos. Porém, a estrutura pode variar, como nós vimos aqui nos 4 convites que foram colocados. A partir disso, podemos dizer o que são os gêneros do discurso. São padrões textuais construídos socialmente e que se manifestam em textos orais e escritos, utilizados em situação de interação social, apresentam uma estabilidade mínima quanto ao conteúdo, quanto à estrutura e quanto ao uso da linguagem. Bakhtin considera que há 3 elementos centrais na constituição dos gêneros: o tema, que é o conteúdo que se pode dizer naquele determinado gênero, o estilo ou os recursos linguísticos selecionados para a construção de um gênero e a forma composicional, que também podemos chamar de estrutura, a estrutura mínima compartilhada pelos textos de certo gênero. Voltando ao exemplo anterior, ao recebermos ou produzirmos um convite, sabemos que o tema deve ser um evento necessariamente futuro, do qual participarão algumas pessoas. O estilo pode ser bastante variado de acordo com as características do evento.
Quanto à forma composicional, que é a estrutura, ela pode variar, mas deve conter, como todos os convites, determinadas informações básicas. Quem convida, a quem convida, para quê, quando, onde. Os gêneros variam conforme as esferas em que circulam. Isto é, os espaços não apenas físicos, mas espaços sociais, onde ocorre interação verbal. Na esfera jornalística, por exemplo, há gêneros como notícias, reportagens, artigos de opinião, entrevistas, crônicas. Na esfera literária, há gêneros como poemas, contos, crônicas, romances. Certos gêneros são típicos de algumas esferas, mas é possível que determinado gênero circule em diferentes esferas, como é o caso, por exemplo, da crônica. Ela pode ser encontrada em jornais, mas também em obras literárias. É possível ainda que um texto mescle características de 2 ou mais gêneros, seja na sua composição para chamar a atenção dos leitores, seja para fazer alguma brincadeira. Então, é isso que a gente chama de estabilidades e variações. Ele pode variar em relação a essas características, mas tem algumas determinadas características que a gente diz que são fixas. Isso vai depender da situação de comunicação que esse gênero vai circular. Desejamos bons estudos a todos.